Olá, pessoal, bem-vindos ao quadro. A partir dessa aula, nós vamos estudar os espelhos esféricos, como ocorre a reflexão dos raios de luz nesses espelhos e a formação de imagens. Um espelho esférico é originado quando um plano corta uma esfera e gera duas calotas esféricas. Se a calota esférica tiver uma parte refletora, então nós a classificaremos como espelho esférico. Se a face refletora for interna, ou seja, se os raios de luz forem refletidos pela parte interna da calota, esse espelho será chamado de espelho esférico côncavo. Já se a parte espelhada estiver na parte externa da calota esférica, o espelho será um espelho esférico convexo. Imagine, por exemplo, uma dessas bolinhas que a gente utiliza para enfeitar árvores de Natal. As bolas mais tradicionais são aquelas de vidro que são espelhadas tanto por fora quanto por dentro. Se algum dia alguma bolinha quebrar na casa de vocês, vocês verão que ela é espelhada por dentro também. A parte interna da bolinha funciona como um espelho côncavo. Já a parte externa, que é a parte que nós vemos, funciona como um espelho convexo. Para facilitar o estudo dos espelhos e da formação de imagens, foi estabelecida uma representação para os espelhos côncavos e convexos. Assim como no espelho plano, esses risquinhos representam o lado do espelho que é opaco, ou seja, a superfície refletora é essa superfície que está aqui mais à esquerda do nosso vídeo. Sendo assim, esse espelho é um espelho côncavo. Já nessa representação, a escovinha está aqui mais à direita do vídeo na parte interna do espelho, ou seja, essa é a representação do espelho convexo. Eu tracei no centro desse espelho um eixo que nós chamamos de eixo principal. Sobre esse eixo principal, nós podemos marcar 3 pontos que serão muito importantes no estudo dos espelhos. O primeiro deles é o ponto em que o eixo principal toca o espelho. Esse ponto é chamado de vértice. O ponto que eu marquei em laranja é o centro da circunferência que deu origem a esse espelho. Nós vamos chamá-lo de centro. No caso do espelho, ele é um centro de curvatura. Observem o seguinte: o centro de curvatura de um espelho côncavo é interno ao espelho, ou seja, está do mesmo lado da face que é a face refletora. Já no espelho convexo, o centro de curvatura está do lado oposto da face refletora do espelho. Entre o vértice e o centro, praticamente na metade do caminho, está o foco do espelho esférico. O foco nós podemos considerar que está exatamente na metade do caminho entre o vértice e o centro da curvatura, ok? Determinados estes 3 pontos principais, nós podemos ainda determinar alguns elementos diferentes. Além do eixo principal, todo e qualquer eixo que atravessar pelo centro de curvatura do espelho será chamado de eixo secundário. Na figura, eu representei 2 eixos secundários em vermelho que passam pelas extremidades do espelho. Entre esses 2 eixos secundários existe um ângulo alfa, que é o ângulo de abertura do espelho. Daqui a pouco nós veremos que esse ângulo deve ser bem pequeno para que uma imagem seja formada de forma nítida em um espelho esférico. Se nós traçarmos uma reta qualquer perpendicular
ao eixo principal, essa reta fará parte de um plano chamado de plano frontal, que é qualquer plano perpendicular ao eixo principal. Já o eixo principal pertence a um plano chamado de plano meridional. É no plano meridional que nós representamos o espelho com os seus elementos e também os raios de luz que incidem sobre o espelho. Aqui na nossa aula, este plano é o plano da lousa. Vamos continuar o nosso estudo na próxima aula. Um grande abraço!